Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo este nosso vídeo, também compartilhando com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, assim você receberá as nossas missas, bem como também as orações que nós fazemos e poderá sempre estar em comunhão conosco. Hoje nós celebramos o 29º domingo do tempo comum. Temos hoje fé que nos ponha confiantes, perseverantes, sem desânimo diante de Deus, a importuná-lo com nossas preces até que nos atenda? Exulte de alegria quem busca a Deus, quem busca a Deus, quem busca a Deus. Sua face é tudo que eu queria. No Senhor minha alma espera, eu confio em sua palavra. O vigia espera o sol, eu espero meu Senhor. Seu amor, sua piedade, nos libertam da maldade. Exulte de alegria quem busca a Deus, quem busca a Deus, quem busca a Deus. Sua face é tudo o que eu queria. Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra das vossas asas, abrigai-me. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espiritual arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade, piedade, piedade
de nós. Cristo, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse, e Arão e Hur, um de cada lado, sustentava as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria
e conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz em suas ações, penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que pedia e vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus, que não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta celebração do 29º domingo do tempo comum, nós vemos que hoje Jesus mostra o ponto importante da fé, mas que vem acrescida da perseverança. Não basta, então, somente termos fé, mas basta termos a perseverança. É interessante, né, que este evangelho já começa mostrando para a gente o porquê dele existir. O
O próprio Senhor já mostra que a necessidade de rezar sempre, nunca desistir, é o coração desta parábola, desta passagem. Porque muitas vezes nós até sabemos como rezar. Sabemos que a oração a Deus é algo que não somente brota do nosso coração, mas é graça derramada a Ele. Sabemos que Deus não precisa das nossas orações, mas nós que precisamos orar para que Deus nos atenda. Porém, Jesus mostra nesta parábola que não basta só rezarmos como papagaios, rezarmos orações já prontas, de uma maneira automática, mas mesmo rezando as orações já prontas, aquelas conhecidas que nós rezamos, ela tem que brotar do fundo do nosso coração, mas com insistência e com fé. Esse juiz que aqui apresenta, ele não representa Deus. Em nenhum momento esse juiz injusto faz alusão a Deus. Só que esse homem, ele não teme a Deus, não respeita homem algum e faz o que ele quer então. Porém, mostra-se que tem uma viúva, uma pessoa ali, viúva, que não tinha nem muita voz, nem muita vez, era alguém que estava muito marginalizado. Mas mesmo ela, na sua pequenez, insistia para este homem, que tinha autoridade, para que ele fizesse a justiça correta. E ele não queria saber disso, né? Ele não se preocupava. Só que uma hora ele cansou. Por quê? Porque ela insistiu demais. E a situação ela foi se conturbando até a ponto desse homem poder ser agredido. Então, para evitar piores situações, ele resolve atendê-la. Ai, meu irmão, se um homem injusto é capaz de fazer isso, inclusive atender alguém bem marginalizado só para tirar talvez um peso da sua consciência e evitar piores danos, quanto mais Deus, que é misericordioso, que te criou para a felicidade, não vai te atender enquanto você não deixa de rezar. Olha lá na primeira leitura, livro do Êxodo, surge um conflito. Amaleque, com seu exército, começa a ameaçar Israel. Josué, então, parte a mando de Moisés para combater esse grupo de Amaleque. Mas Moisés adverte: eu estarei rezando a Deus do alto da colina. Ele pega então seu irmão Arão, que é o sumo sacerdote, e mais um dos homens fiéis, Ur, e vão rezar, vão no alto da colina. A experiência que ali é mostrada é que a batalha demorou um dia todo. E a gente sabe que mesmo diante das dificuldades, o nosso corpo também padece. Muitas vezes nós temos até aí a nossa disposição de rezar, nós temos aí tempo, temos assim diversos atributos que até colaboram para a nossa oração. Mas a nossa oração ela enfraquece porque o nosso corpo cansa, a nossa mente desconcentra, as nossas mãos já não aguentam. É difícil se concentrar para rezar por muito tempo. Isso é uma verdade. Então, o que acontece? O fato de Moisés mostrar que, enquanto ele estava com as mãos levantadas, Israel vencia, mas era só ele abaixar a mão, vencia os amalecitas, mostra o quê? A oração, para nós hoje, ela é pilar para as nossas conquistas em Deus. É claro que a gente não vai entrar no mérito aqui de muita gente que reza a Deus para o mal do próximo, reza a Deus pedindo coisas que somente vão beneficiar a si próprios em um egoísmo. Não vamos entrar nesses méritos, não. Vamos entrar no mérito de rezar pela humanidade. Quanto mais nós rezamos, mais com força e perseverança, mais a nossa vitória é certa. Deus sempre esteve com o povo. Por Deus estar sempre com o povo sempre foi vencedor, porque a vitória já era pré-determinada por Deus. Deus já tinha dito muito antes que entregaria a Israel todos os seus inimigos, mas a falta de fé do povo, o murmúrio e
tantas outras coisas, e pediram esse povo de chegar à terra prometida. E diante daquele cansaço do corpo de Moisés, diante de tudo, eles acharam aquela solução, né? Fizeram-nos sentar na pedra e cada um segurou os seus braços. Isso significa também que a oração nossa, ela não é uma oração solitária, muito pelo contrário. A nossa oração, ela é de cunho universal. Mesmo que você esteja rezando sozinho, é de cunho universal. Cada irmão, cada irmã que nós rezamos são o sustento dos nossos braços. E por que o braço e não a cabeça e não o pé? Os braços porque são os membros que o nosso corpo tem para que façam ações. A nossa oração então se transforma em ação. Enquanto Arão e Ur seguravam os braços de Moisés, o braço da ação, o braço que dispunha da oração a Deus, Israel vencia e venceu no final. Lá no final do dia, Josué venceu a batalha. E a nossa oração sempre tem que ser, então, uma oração que cause algo útil para a sociedade. É claro que a gente pode e deve também pedir para nós mesmos algumas coisas, mas não a cunho mesquinho, a cunho individualista, de exaltação própria, orgulhoso, mas para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós sejamos pessoas diferentes, para que nós sejamos pessoas convertidas. É interessante mostrar que Jesus fala assim, aquele juiz injusto, então fez aquilo, imagina Deus que vai te ouvir dia e noite gritando por ele. Deus não vai esperar. Acontece que um ponto fundamental é, muitas vezes nós somos imediatistas. Olha lá, Josué não chegou e derrotou na hora os amalecitas, ficaram o dia todo, ou seja, Deus, ele te atende sim, mas não na hora que você quer. Deus não vai fazer nada para você no seu tempo, no nosso tempo egoísta, mas Ele vai fazer as coisas no tempo dele, porque Ele quer preparar para você a vitória, Ele quer que você saboreie a vitória. É interessante que a sua palavra, que é viva e eficaz, ela tem isso como premissa. Se você olhar lá na segunda leitura, São Paulo escreve a Timóteo que, primeiro, nós sabemos de quem recebemos a fé e recebemos a palavra. E aí você poderia me falar, nossa, mas foi meu catequista, eu não lembro mais. Não, foi Jesus Cristo, foi Deus. Deus foi o primeiro na escrita da criação. Jesus, nos seus ensinamentos, depois do Novo Testamento, que transmitiu a você a sua fé, transmitiu a você a doutrina. O que a igreja fez foi não só conservar, mas continuar o legado de Cristo até hoje. Aí sim nós temos os seus familiares que fizeram isso, que os seus catequistas, formadores, ou seja, é uma continuidade, é um grande aprendizado. E quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente reza, a nossa fé vai crescendo. E a palavra de Deus ela é tão forte porque ela serve para repreender, mas ela serve para corrigir, ela serve para dar discernimento e mais um monte de coisa que você vê lá na segunda leitura. O que Paulo vai dizer é: Timóteo, põe isso em prática. Timóteo, leva essas palavras e faz exatamente o que a Escritura manda. Leva para os outros, corrige, repreende, ensina. Ora, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que a sua palavra chegue até os confins da terra para que nós degustamos a palavra, para que a palavra de Deus ela penetre na nossa vida e no nosso coração e aumente a nossa fé. Essa pergunta final do Evangelho de hoje é uma pergunta muito séria. Quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Olha o mundo como está. O nosso mundo está aí todo de cabeça para baixo, numa grande inversão de valores. O nosso mundo está aí com muita dificuldade, com muito problema, porque as pessoas perderam a fé, perderam a perseverança, perderam aquela intimidade com Deus. Eu rezo quando dá, eu faço as coisas quando eu quero, eu não espero muito dos outros, eu simplesmente vivo num egoísmo, acho que Deus tem que resolver tudo na minha vida. Não, está tudo errado. A fé em Deus ensina exatamente o contrário.
Meu irmão e minha irmã, a perseverança que você tem vai te dar uma recompensa. E a recompensa é o céu. Aquilo que você precisa hoje, que você acha que você precisa, você não vai precisar, porque Deus é o único necessário para a sua vida, que vai fazer justiça, porque Ele não vai te desamparar. Diz até a palavra de Deus: coragem, eu venci o mundo, estarei convosco até o fim dos tempos. Não foi isso que Deus fez com os seus filhos até a chegada de Cristo? Não é isso que a igreja vivenciou com Cristo até hoje? Irmãos, peçamos que Deus aumente a nossa fé, faça com que nós tenhamos essa perseverança de rezar sempre e que nos encontremos em comunidade para nos apoiar, como Moisés teve o apoio de Arão e Hur, para que nós levemos a palavra de Deus e aprendamos com ela, levemos ela à frente, usemos-nas para levar a fé a quem precisa. Não, vamos rezar, vamos pedir. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Dai-nos, Senhor, a perseverança. Vamos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Deus bondoso, vós quereis que nunca desistamos de rezar, para termos essa proximidade convosco e nela crescermos, pedimos vosso auxílio. Senhor, ouvi-nos. Para que a Igreja se faça vossa família em constante intimidade convosco, rezando por si e pela humanidade, a qual deve levar vosso Evangelho, rezemos. Senhor, ouvi-nos. Para que a oração reforce nossa esperança de peregrinos nas dificuldades da caminhada até vós, rezemos. Senhor, ouvi-nos. Para que na oração reforcemos nosso compromisso missionário e conquistemos novos operários
a implantar vosso reino na terra. Rezemos. Senhor, ouvimos. Senhor Deus, que a oração nos faça crescer na intimidade convosco, tendo a vós como sombra à vossa direita, inseparável de nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus, Pai, do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas,
porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida. Fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com ele, também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, proclamamos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E, para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como o primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Jesus disse então aos seus seguidores: é preciso orar sempre, sem jamais desistir. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Jesus disse então aos seus seguidores: é preciso orar sempre, sem jamais desistir. Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor.